Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, capítulo 4. Vamos ler um pouquinho esse capítulo, é bastante longo. A Bíblia intitula esse capítulo como a loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que espantou-me. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo acharam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas e espalhai seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela montada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero mais uma vez lembrar que nós estamos falando e lembrando sobre o governo do homem. Tudo que está abaixo do sol é passageiro. Tudo que está acima do sol é eterno. Isso é o que nos ensina a Bíblia no livro de Eclesiastes. No livro de Daniel, nós aprendemos o que é a humanidade sob o governo do homem. Por mais que a cabeça seja de ouro, a cabeça tem problema. A impressão que nós temos de primeira mão, quando nós lemos este capítulo 4, é a de que Nabucodonosor sofria de algum tipo de doença mental. Nós notamos o desenvolvimento da fé nesse homem. Ele envia uma mensagem de paz a todos os povos,
a todas as nações, homens de todas as línguas que hajam em toda a terra. E ele diz, paz vos seja multiplicada. Aqui no versículo 4, nós vamos começar a notar o primeiro sinal do sintoma da insanidade desse imperador, se olharmos para o modo dele falar, tudo na primeira pessoa do singular. Nós vamos ver que ele sofre de uma espécie de histeria, que nós chamamos em psicologia miites ou aiites, inflamação do eu, não é? Novamente, ele tem um sonho, e nesse sonho dele, ele fica impressionado e chama os ocultistas do reino. Mais uma vez, do versículo 6 ao versículo 9, nós vamos ver que os ocultistas não podem dar a interpretação ao sonho do rei. Foi Deus que deu os sonhos. Por isso, Deus é que dá a interpretação. Nenhum sonho profético que é dado por Deus tem interpretação se não for pelo Espírito de Deus. Tudo o que é de Deus é de Deus. Nunca vou dizer que uma pessoa faz uma profecia numa língua espiritual e que alguém que não tem o Espírito Santo vai poder interpretá-la. Jamais. Então, se esses sonhos são dados por Deus, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus jamais poderão interpretar. É Deus que vai dar as interpretações. Finalmente, Daniel é chamado. Nós temos exemplos de muitos líderes mundiais que sofrem de histeria. Se nós estudarmos a história da humanidade, vamos ver homens famosíssimos que tinham problema mental. Antíoco Epifânio, dos Seleucidas, Carlos VI da França, Cristian II da Dinamarca, Jorge II da Inglaterra, Otto da Bavária, Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, Hitler. E aqui nós vamos ver Nabucodonosor. Existe uma linha, quando nós estudamos as curvas de Gauss, elas foram aplicadas em psicologia. E quem aplicou as curvas de Gauss na psicologia foi Galton. Então, ele põe uma reta. E então vem uma das curvas de Gauss, e no meio, na parte mais alta, ele desce perpendicular uma reta. Essa reta recebe o nome de normal. Tudo que está à esquerda da normal é anormal. Tudo que está à direita da reta normal é anormal. Só que para a direita é anormal para mais. E a esquerda é anormal para menos. Então, se nós estudarmos as percentagens, nós dizemos que a maioria da humanidade é normal. Mas não é não, meus irmãos. Não é não, é bem possível que você seja anormal. Eu espero que seja um pouquinho para mais. Eu conheço a história de um homem que estava com um problema. Ele não podia dormir. Não podia dormir, que ele tinha a impressão que tinha alguém embaixo da cama. Aí, ele levantava e olhava. Não tinha ninguém, subia, deitava. Voltava a impressão. Ele olhava de novo. E assim ele passava a noite. Não conseguia dormir. Não aguentando mais, ele foi procurar um psiquiatra. O psiquiatra ouviu a história dele,
fez alguns testes e disse para ele, realmente, você tem um problema de histeria? Ou quem sabe, um episódio maníaco-depressivo. Ele disse, você precisa de 10 sessões psicoterapêuticas. E eu vou dizer, e você vai ficar bom, vai ficar livre disso. Ele disse que ia para casa pensar, porque cada sessão eram R$500. A 10 sessões ele contou, ficou mais agitado ainda. E, agitado que ele estava, ele saiu na rua. Não podia entrar em casa porque ele queria olhar embaixo da cama. Encontrou um amigo que era carpinteiro. E o amigo resolveu o problema dele. Passou uns meses, ele estava passando em algum lugar, encontrou com o médico disse para ele, mas você disse que voltaria? E você não voltou para dar resposta. Ele disse, tem um amigo que é carpinteiro, resolveu o meu problema como? Ele foi lá em casa, cortou as pernas da cama. Não pode ter mais ninguém embaixo da cama. Olha aí, você acha qual dos dois era mais doido? O que cortou as pernas da cama. Então, nem todo mundo é aquilo que nós chamamos de normal, não é? Nós temos muitos exemplos de gente fazendo coisas do Arco da Velha, coisas interessantes. Se vocês soubessem o que as pessoas ligam para me perguntar, né? Outro dia uma senhora telefonou para mim, outro dia não, já tem um tempo. Irmã, beijar é pecado? Eu disse, depende do beijo. Agora, na minha idade, dar aula de beijo por telefone. Como? Eu disse, tem selinho, tem beijo de boca, de língua e de tudo mais, e tem o ósculo. Ela parou e disse, o que é ósculo? O único que ela não sabia era ósculo. Agora você pensa, 11h15 da noite, crente. Você analisar os seus amigos, você vai ver que tem uns que são interessantes, mais do que outros. Mas quem sabe você também não é. Nabucodonosor, coitado. A chave completa desse capítulo é o versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Nós vemos aqui que a árvore nessa escritura pode representar muitas coisas. Muitas vezes, a árvore na Bíblia fala de uma pessoa, como está escrito no Salmo 1, no versículo 3, nós vemos que o homem pode ser como uma árvore plantada à beira das águas. Está vendo? Nós vemos a árvore derrubada, essa do sonho de Nabucodonosor, mas o tronco com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e bronze na erva do campo. Que sonho esquisito. Mas está escrito, indicando que a árvore cortada haveria de nascer e florescer novamente depois de 7 tempos. E o coração do líder, que é a árvore, será mudado para que seja como o coração de animal. Aprendemos
nesse sonho de Nabucodonosor 3 coisas importantes. Primeiro, que o Deus Altíssimo reina sobre os reinos do mundo. No Salmo 2, nós temos um momento tremendo, eu gosto muito do Salmo 2, quando Deus fica olhando o mover dos homens. E a Bíblia diz que Deus se ri. Eu, às vezes, acho que ri mesmo, porque é tanta coisa interessante. A Bíblia diz que as ruas do céu são de ouro. Eu fico pensando o que é que os anjos dizem quando veem a gente com ouro pendurado no pescoço, na mão, sei lá, na orelha. É asfalto para eles. Asfalto pendurado no pescoço. Já teve um tempo que as pessoas tinham ouro até no dente, pagavam caro. A Bíblia diz no Salmo 12, o segundo, preste atenção: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que se assenta no trono. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Porque Deus fica olhando as pessoas blasfemarem contra ele e planejarem coisas contra a sua vontade. A Bíblia diz que Deus se ri. Ele fica imaginando como é que eles podem pensar alguma coisa assim. Segunda coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele é quem Ele quem põe em cima, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Não são os partidos políticos que põem alguém lá em cima ou lá embaixo. Não são os conchavos dos homens. É o próprio Deus. Não é pelo voto do povo. É o próprio Deus. Nós vemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, está escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instruídas, ou instituídas, desculpem. Então, quantas vezes nos rebelamos, eu tenho visto dentro da igreja pessoas se levantarem como se a igreja fosse lugar para isso. Eu me lembro numa época de eleições, eu estava numa cidade do interior de São Paulo e cantaram, veio uma mulher, deu testemunho e depois eu estava esperando que me passasse a palavra. Eu tinha vindo do Rio de ônibus, porque era uma cidade do interior, é mais fácil chegar lá de ônibus. Eu estava cansada, cheguei 3 horas da tarde para me arrumar para ir para a igreja. Quando passaram a palavra para mim, não deu tempo de eu acabar de ler, o pastor perto de mim me pediu licença porque o vice-prefeito tinha chegado e ele queria falar com o povo. O vice-prefeito tinha chegado para fazer a campanha política. Lógico, o pastor mandou, eu não vou desobedecer o pastor, porque a Bíblia diz: tudo o que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. Mas eu sabia que estava errado. Entreguei o microfone e fiquei ali, olhando o vice-prefeito, no púlpito. Púlpito é uma palavra que só existe uma vez na Bíblia. Neemias 8, versículo 4.
foi feito um púlpito de madeira para Esdras ler a palavra de Deus. Portanto, o púlpito existe para a palavra de Deus. Eu fiquei olhando. E o homem lá fez a propaganda dele e disse que, afinal de contas, ele é um amigo do Evangelho. E ele gosta muito de Jesus Cristo. Não sei como é que você gosta de quem você não conhece. E disse que, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. E eu disse para ele, o senhor disse uma coisa certa. Todos os caminhos levam a Deus para julgamento. Mas para Deus como Pai, só Jesus. Ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aí eu disse, querida igreja, eu vim aqui para pregar, mas como nós vimos o tempo da pregação já passou, quero continuar minha oração com vocês. Orei e disse até amanhã. Tinha passado o tempo da pregação. Tinha passado. Quantas vezes nós temos visto acontecer isso? Isso acontece demais em tempo de campanha eleitoral. No Brasil, o púlpito é entregue aos ímpios, porque a igreja está misturada com as coisas do mundo. E é Deus quem abre portas, e é Deus quem fecha as portas. A história prova que a cabeça de ouro da estátua multimetálica era insana, porque a cabeça de ouro é Nabucodonosor e ele era insano. Isso porque era de ouro. Imagina os outros que não eram de ouro. O sonho do rei chocou Daniel, que era o primeiro ministro do reino. Quando ele ouviu o sonho, o Espírito foi revelando para ele a interpretação, ele ficou relutante para dar a interpretação. Pensa se você é médico e você tem um grande amigo que vem lhe consultar e traz os exames na mão e você vê último grau de câncer. Como você vai dizer para o seu amigo que ele está condenadíssimo à morte? Eu tenho a impressão que foi mais ou menos isso que Daniel sentiu naquela hora. E como ele ia dar interpretação? Ele começou dizendo que aquilo que existe de bom no sonho é para os inimigos do rei. Foi assim que ele começou, está escrito. A árvore representa Nabucodonosor, que será cortada, mas não totalmente rejeitada. Por 7 anos viverá como os animais do campo e nem mesmo reconhecerá quem ele é. Esse rei cresceu e prosperou cheio de orgulho. E agora ele vai ser humilhado. Os sintomas de histeria são bem presentes no comportamento do rei Nabucodonosor. Um emocionalismo excessivo. Nós vemos presente nas palavras e nas atitudes dele, bem claro, a psicose maníaco-depressiva. No momento ele está feliz, ele está paciente, e daqui a pouco ele muda completamente. Rapidamente ele muda. Ele também sofria de amnésia. E nesse caso, ele esqueceu-se de que ele era um ser humano e assegurou-se que ele era um animal. Ele teve um problema mental que nós chamamos de amnésia total. Por um tempo. Esqueceu totalmente. Tem pessoas que esquecem
uma fase da vida, um período da vida. Esquecem totalmente. A primeira vez que eu fui, quando eu estudava psicologia, eu fui a um sanatório, nunca tinha ido. Eu chorei. Eu vi pessoas vestidas como se estivessem na guerra. E eles ordenavam bombardeio. Você olhava para aquelas pessoas e achava que eles tinham saúde, e tinham. Eles andavam, eles corriam, eles davam ordem. Com cabos de vassoura assim na mão, aquilo dali era uma arma. Eles acreditavam naquilo. Doença mental. Aqui o que vai acontecer é que esse rei, ele vai ter uma amnésia total por 7 anos. Ele vai esquecer quem ele é e ele vai acreditar que ele é um quadrúpede, herbívoro. E ele vai ficar pela terra, comendo como animal, vivendo como um animal. É só isso. Nós sabemos que muitas e muitas vezes uma doença mental tem também um lado espiritual forte. Mas não podemos dizer aqui que se tratava de demônios, de jeito nenhum. Ele se esqueceu. Era obcecado pelo poder. Ele era orgulhoso ao extremo e Deus odeia a soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Pode ter certeza que Deus vai deixá-lo ficar desse jeito para que ele seja humilhado. Quando Deus começa a tratar com uma pessoa, ninguém se meta para atrapalhar. Eu costumo dizer que se aquele filho pródigo tivesse encontrado quem desse a ele todos os dias um sanduíche, ele não teria caído em si e voltado para o pai. Esse rei não tinha paz. Estava vivendo no pecado e Daniel lhe disse que ele precisava se arrepender porque ainda havia tempo. O rei Daniel disse para ele: portanto, rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel deu para eles a chave para que ele não fosse cair naquela situação tão humilhante. Mas ele não quis saber. Uma das coisas interessantes aqui é que esse homem estava condenado a perder o trono, o maior imperador do mundo a ser humilhado, a viver como animal no campo, comendo grama. Crendo que ele era um quadrúpede, ele andava nos joelhos e nas mãos 7 anos. E Daniel deu para ele o meio para que isso não acontecesse. E quando Daniel diz o que ele deve fazer, é que ele ponha termo aos seus pecados e às suas iniquidades. Como? Usando de misericórdia para com os pobres. Aí a gente começa a pensar. Pobre. Eu costumo dizer que eu tenho certeza que a pobreza veio do diabo. Porque é coisa difícil. Deus não ia criar pobreza. Não ia, não. Esse homem, nessa palavra aqui de Daniel, nós lembramos que no Antigo Testamento, Deus diz, porque pobres sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Vem Jesus no Novo Testamento e diz, porque pobres
sempre haverá sobre a terra. Aqui, Daniel diz que se você quer ser perdoado, se você quer que o seu destino seja mudado para melhor, arrependa-se e use de misericórdia para com os pobres. Quantas vezes Deus nos fala sobre os pobres? Lá no capítulo 58 de Isaías, uma das razões para que o nosso jejum seja perfeito é fartar um estômago vazio, é estender a mão para o pobre, é vestir o nu, é abrigar aquele que vive nas ruas. Por que será que Deus fala tanto sobre saciar o faminto, estender a mão para o pobre? Deus sabe que em todo lugar onde estivermos tem pobre. E por que será que o pobre continua existindo? Eu creio no meu coração de que isso é um desafio para nós, para ver se nós estendemos a mão. Parece que nós olhamos mais para o nosso umbigo. Temos vontade de enriquecer, como a sanguessuga que quer mais e mais. A Bíblia diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Você já viu algum rico dizer, chega, eu não quero mais? Não, lá no Brasil tem uma moda. Esconde o seu dinheiro que roubou dos pobres nas Ilhas Caimã, na Suíça. Esconde, sabe que nunca vai usar, mas quer saber, eu tenho. Nunca estão satisfeitos. Nunca. A cobiça, meus irmãos, é o 10º mandamento. Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. A existência do pobre, você veja que quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, lá no começo, não tinha ninguém pobre. Como foi que surgiu a pobreza? Porque surgiu a ganância, começou a riqueza. Aí o desequilíbrio começou. Hoje nós temos pessoas que já não sabem mais o que fazer com dinheiro, mas temos pessoas abaixo da linha da miséria. E eu conheço. Aqui, o conselho que Daniel dá para o rei Nabucodonosor é que ele pode se livrar dessa enfermidade. Se ele estender a mão para o pobre, ainda havia tempo para mudar a sua situação, e essa foi a última chance que Deus deu a Nabucodonosor. Um grande número de doenças mentais, elas vêm associadas com problemas espirituais, mas mudam quando essas pessoas se rendem a Cristo, não é? O rei Nabucodonosor, nós vimos na leitura, não aceitou o conselho de Daniel, e um ano se passou antes que o julgamento chegasse. Como foi que, enfim, chegou o julgamento? A amnésia tomou conta. O grande imperador, o maior imperador do mundo, esqueceu-se de quem ele era e acreditou ser um animal, um quadrúpede herbívoro, e estava à margem da loucura. Versículo 28 a 30 diz, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu.
A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Está vendo? O que acontece? Orgulho, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Às vezes, temos tanta vontade de construir o nosso próprio império. Eu gosto de dar exemplos bons. Eu conheço há muitos anos já o pastor Wesley, da Igreja Boa Esperança, lá de Orlando. Eu vi aquele homem lutando, trabalhando, fazendo campanha para comprar um templo próprio para a igreja. Depois de uns 2 anos, ele batalhando, por isso cheguei, eles tinham comprado, enfim, um resto de templo. Precisava de fazer tudo. Esse homem trabalhou. Esse homem lutou. Ele formou uma equipe, a esposa, os filhos, tudo. Esse homem trabalhou, pastor Wesley. E, enfim, ele conseguiu. Primeiro a sala das crianças, refeitório, sala daqui. Depois entrou pelo templo, sanitários, escritórios. A igreja, o templo, ficou redondinho, pronto, bonito, uma coisa maravilhosa. Este ano eu chego lá, o pastor não é mais ele. O pastor é o pastor Sandro. O pastor Sandro já estava lá como o pastor adjunto há 8 anos. Uma beleza de homem, um Josué de Moisés. Né? Eu disse, pastor, o que aconteceu? Ele disse, irmã, passei para o Sandro, a igreja toda, agora eu sou membro da igreja. Eu fico no banco, eu tirei um sabático de 2 anos e depois eu tenho vontade de voltar, mas não como pastor. Eu quero voltar trabalhando para missões, vendo o que se faz para ajudar missionários, para enviar missionários. Meu coração está nas missões. Eu quero ser membro aqui. Eu tenho 35 anos trabalhando como pastor, 25 só aqui. Eu quero trabalhar por missões. Eu glorifiquei tanto a Deus pela vida daquele homem. Ele preparou tudo, ele sofreu, ele trabalhou, mas não para ter o império dele. A igreja não é dele. Ele trabalhou para o reino. Ele entregou o melhor dele ali. Ele passou. Ele soube trabalhar. Que homem admirável. Eu fico tão feliz quando eu tenho exemplos assim. Porque nós, meus irmãos, nós precisamos de ver pastores desse quilate. Precisamos de ver homens de Deus dando esse exemplo para nós. Vemos pastores construindo o seu próprio impériozinho. Sou eu que mando, preparo meu filho para ficar no meu lugar, porque afinal de contas o meu suor foi aí. Olha, se você constrói o seu império,
para o seu orgulho e não para a glória de Deus, você pode se tornar um quadrúpede, viu? Um quadrúpede. Quantas vezes nós vemos pessoas criando o seu próprio império? Nabucodonosor. Olha a palavra dele. Vocês viram o que ele disse? Eu construí para mim o meu império, para a minha glória e para a minha majestade. A grande Babilônia. Não é esta a grande Babilônia? Olhou e se encantou com o que tinha feito. Ele saiu do palácio para viver como animal. Em condições normais, nunca mais Nabucodonosor teria voltado a reinar. Mas Deus prometeu que ele voltaria depois de 7 tempos. Ele voltou à sanidade. No versículo 34 está escrito: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Deus prometeu e Deus sempre cumpre. Aprendeu que Deus dirige as coisas e controla o universo, e ele foi entronizado novamente. Então, o capítulo 4 do livro de Daniel apenas nos ensina que nós não devemos construir os nossos impérios. Deus diz: toda a terra é minha, vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. No capítulo 5, nós vamos ver um pouco sobre, primeiro, como Beltzazar chegou ao trono. Para nós entendermos o melhor sobre esse rei, há uma série de estudos na história universal. Ele recebe alguns nomes, mas a Bíblia diz, no capítulo 5, o rei Beltzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro do meu reino. Bem, vamos ver quem é Beltzazar. Beltzazar foi o co-regente em lugar de seu pai Nabônidos. Seu pai era Nabônidos, casado com uma das filhas de Nabucodonosor.
Quando Nabucodonosor morreu, o filho dele, Evil-Merodach, o sucedeu. Você lê isso lá em 2 de Reis 25, no versículo 27. Nabucodonosor foi sucedido por seu filho Evil-Merodach. Mas esse sucessor, que era filho de Nabucodonosor, foi assassinado por Nergal-Sharezer, que era casado com uma das irmãs dele, uma das filhas de Nabucodonosor. Está vendo como o poder, né? Nergal-Sharezer, que era genro de Nabucodonosor, logo morreu e foi sucedido pelo seu filho, que ainda era muito jovem. Está vendo? Neto de Nabucodonosor. E este neto foi morto, assassinado por Nabônidos, que era casado com a filha de Nabucodonosor. O tio emprestado matou o sobrinho para se assentar no trono. Então, Nabônidos teve o trono porque era casado com a filha de Nabucodonosor. Mas Nabônidos, gostava muito de viajar pelo império, passear, e passava o seu tempo viajando por terras estrangeiras. E então o seu filho Belsazar ficava na Babilônia como co-regente de seu pai Nabônidos. Aqui se cumpre uma profecia trazida por Jeremias, no capítulo 27 de Jeremias. Eu vou ler para você essa profecia. Jeremias, capítulo 27. Jeremias 27, 6 e 7 diz assim: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Olhe bem esta palavra. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Olhe bem, o reino seria de Nabucodonosor, do seu filho e do filho do seu filho. Quer dizer, o império estaria na família até o neto de Nabucodonosor. Então, vamos ver, o neto de Nabucodonosor agora está no poder, Belsazar. Quando Nabônidos, seu pai, viajava, Belsazar deu um grande banquete e nem sabia que, enquanto ele se banqueteava, a Babilônia já estava sendo cercada por Gobrias, o general da Média, por fora. Enquanto, desculpe a expressão, ele enchia a cara, ele não sabia que a Babilônia já estava sendo cercada pelo grande general da Média, Gobrias, não é? Esse Gobrias, ele abriu os canais do rio Eufrates para inundar. E a arrogância de Belsazar foi visível. Ele não se conformou em fazer a farra. Ele sabia que aqueles utensílios que seu avô tinha trazido do templo de Jerusalém, o seu avô guardou, nunca usou. Nabucodonosor, com toda a sua insanidade, ele guardou, ele separou. Ele nunca viu. Belsazar cresceu naquele palácio,
sabendo que aqueles utensílios deviam ser guardados. Ele, na farra, na orgia, tragam os utensílios do templo do Deus de Israel, que meu avô, Nabucodonosor, trouxe de lá. Vamos fazer a farra em taças de ouro dos deuses. Encheu a cara. Ele, seus amigos, suas mulheres, suas concubinas. Eu fico imaginando as dançarinas do ventre, a orgia, a imoralidade, a prostituição numa bacanal. E todo mundo com as taças de ouro da mesa da proposição. Olha, ele tomou os utensílios de ouro e os de prata que seu avô tomara do templo, para que neles eles bebessem e se refestelassem. Olha, essa cena de licenciosidade e orgia, blasfemando contra o Deus verdadeiro. Deus veio e interviu diretamente. Deus não deu a eles sonhos, nem visões, que parece que Deus não estava querendo nada com ele. Mas Deus escreveu na parede da sala do banquete. Beltsazar estava tão embriagado que ficou lívido. A Bíblia diz que seu semblante mudou, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos afrouxaram e seus joelhos bateram um no outro. Ele parou, ele viu uma mão escrevendo na caiadura da parede: Mene, Mene, Tekel, Passim. Ele viu. Ele tremia todo, porque ele sabia que aquilo dali não trazia para os pensamentos dele alguma coisa boa. Ele tinha a certeza que, mesmo não sabendo o que era, podia ser um julgamento. Mais uma vez, os feiticeiros vão ser chamados e vão ser trazidos, mas não conseguem adivinhar. A rainha mãe, no caso, a avó dele, viúva de Nabucodonosor, foi avisada e foi lá no banquete para socorrer o neto, a avó, né? E apontou na direção de Daniel, capítulo 5, versículo 12, ela diz: porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Agora Daniel veio. Já era um homem de idade. Com certeza, quando Nabucodonosor morreu, sendo ele o primeiro-ministro, houve um modo de se dar a Daniel um tempo como de aposentadoria. Ele ainda não tinha sido chamado para ocupar nenhum lugar no reinado de Nabônidos, que deixava seu filho Beltsazar. Então ele é chamado. Deus vem falar com ele. Agora Daniel é introduzido. Antes que Daniel comece a interpretar, ele deu o maior sermão que esse jovem rei já havia recebido na sua vida. Ele deu. Esse rapaz nunca tinha ouvido o que ele ouviu. Era o ancião,
falando com o jovem. Daniel lembra para ele quem foi Nabucodonosor e tudo o que ele passou e sofreu para que ele fosse o maior imperador mundial. Fala para ele e lembra-lhe como ele foi humilhado e como foi sua ascensão. E por causa do seu orgulho, ele veio a viver 7 anos como um animal do campo. Mas ele nunca tomou dos utensílios da casa do Deus de Israel. Está vendo? Quantas vezes existe um abuso de poder tão grande? Hoje nós encontramos os jovens que não respeitam os hábitos antigos. O profeta Jeremias diz: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, andai nelas, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não queremos. Esse rapaz estava se achando moderno, sabia tudo. Ele fazia as coisas que o avô dele não fez. Mas ele não ia comer um pedaço de pão se o avô não tivesse deixado, porque ele não trabalhava, ele vivia às custas do que ficou para ele. Hein? Nós temos visto demais os jovens se apresentando como aqueles que sabem tudo. E são elogiados por causa disso. E desprezam o conselho dos anciãos. Foi por isso que que o reino de Israel foi dividido. Quando Roboão desprezou o conselho dos anciãos de Jerusalém e seguiu o conselho dos jovens. Quando você vê João descrevendo o trono de Deus, Deus, o Senhor dos exércitos, está cercado de um conselho de 24 anciãos. Não são 24 jovens. Olha esse rapaz. Aproveitou a ausência do pai e fez uma farra. E mostrou o quanto ele podia, o quanto ele era rico. Ele não sabia quanto custava aquilo tudo. Ele não sabia quanto valeu, quantos soldados morreram. Ele não dava valor ao sangue do passado, ao suor do seu avô. É tão fácil deixar tudo para os filhos. Os filhos recebem sem ter lutado, sem ter suado, sem ter chorado. Recebem tudo pronto, qual o valor que vão dar. Não sabem quanto custa. Vamos gastar. Eu gosto, eu tenho, eu posso. Eu sou assim. E acabam jogando fora e enterrando. Olha o que vai acontecer. Não é? Daniel, lembrou isso tudo que eu estou dizendo para vocês a esse rapaz. E depois ele disse: Mene, Mene, número. Deus contou o número do teu reino e deu cabo dele. Está contado. Quando Deus conta, é para que tomemos posição. O Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que obtenhamos corações sábios. Quando nós contamos, é porque alguma coisa nós temos que aprender. Quando eu olho para trás, nos meus 70 anos, eu nunca multipliquei por 12, porque eu não tenho coragem. Eu fico pensando quanta maluquice eu já fiz. Mas fico pensando o quanto Deus fez por mim. E eu olho para frente e
eu fico pensando o que mais eu tenho para aprender e quanto tempo ainda tenho, e sei que tenho que correr, porque agora o tempo vai mais rápido para mim, por causa do desgaste. Está tudo desgastado. Meu estômago tem 77 anos, meu fígado, minhas vísceras, meus ossos têm 77 anos. Eu não vou dizer meus rins, porque eu só tenho um. Ainda tem isso. Então eu tenho que correr. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas enquanto eu tenho tempo, eu vou procurar fazer o que presta. E o que presta é pregar esse evangelho eterno. Não é? Ele diz, tekel, ou tekel, significa peso. Pesado foste na balança de Deus e achado em falta. Quando nós olhamos para Apocalipse, 7 embora houvesse naquele lugar, na Ásia Menor, 10 cidades, só 7 cidades, 7 igrejas receberam cartas do Senhor. Todas elas foram pesadas. Jesus diz para cada uma, tenho, porém, contra ti, tu estás faltando peso. Todas pesadas. E ele diz o que elas devem fazer. E ele se apresenta como o remédio para a doença que está lá dentro. Menos Esmirna e Filadélfia, as 5 foram pesadas na balança dele e achadas em falta. Tinha que mudar. Nós vemos que vem a palavra Pérez, de Parsim, que é o singular de Afars, na visão do reino dividido, é dado aos medas e aos persas. A cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor, o império maior do mundo, da estátua é removida. Os braços e o peito entram em ação, eles começam a reinar. Está dividido. Está vendo? A cabeça é um só império, é o império de ouro, Nabucodonosor. Mas depois dele, vem braços e peito, o tórax de prata, que é dado a 2 impérios, os medas e os persas. Então, agora nós vemos a decadência do governo humano. A cabeça era de ouro, mas era doida. Nabucodonosor era um doente mental. O neto, como foi que caiu nisso? Bebedeira. Nós vamos ver que o primeiro grande império caiu por causa de alcoolismo. Aqui foi o alcoolismo de Belsazar. O terceiro grande império mundial, que é o de Alexandre o Grande, vai se acabar por causa de alcoolismo. Alexandre tomou, desculpa a expressão, um porre. Aos 32 anos, teve uma infecção, uma febre, morreu. O reinado foi entregue a 4 generais. Vocês vão ver os 4 chifres. E o último se desfez pela bebedeira dos Césares. Hoje, os nossos grandes dirigentes se banqueteiam com bebida alcoólica. Não aprenderam que os grandes impérios caíram por causa de álcool. Por causa de álcool. Eu estava uma vez numa reunião
de professores. Teve um jantar e estavam discutindo sobre essa questão de álcool para jovens, para adolescentes. Os professores e os diretores, todos bebendo. E eu, com a minha língua grande, a Joyce Maia tem a boca grande, eu tenho a língua. Eu disse, mas isso não é uma hipocrisia nossa? Vocês estão querendo proibir os jovens, mas vocês estão bebendo. Se vocês tivessem maturidade, vocês iam introduzir álcool no corpo de vocês, vocês só tem esse. Quem tem juízo, bota álcool para dentro. E como é que nós queremos discutir uma lei para que os jovens não bebam, se nós estamos dando exemplo? As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Os impérios, os maiores do mundo, se acabaram por causa da bebedeira. Nós continuamos a eleger beberrões. Continuamos a eleger beberrões. Ah, porque, coitado, quando era pobre bebia cachaça, mas agora bebe uísque. Bebe. Bebe, fica bêbado e faz vergonha. E como é que raciocina quando está com o sangue encharcado de álcool? Agora, a cabeça de ouro desapareceu. O grande reinado babilônico se acabou numa bacanal de Belsazar. Vamos ver que os medas e os persas tomam lugar. Aqui tem o que nós chamamos a grande queda da Babilônia. Quando nós olhamos Apocalipse, no capítulo 18, vemos a queda da Babilônia. Vamos ver um pouco a queda da Babilônia aqui em Apocalipse. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Olhe, quando você compara esta palavra aqui com aquela última de Nabucodonosor antes de virar bicho, você vai ver que é a mesma palavra. É o orgulho. E aqui nós temos uma palavra: beberam do vinho da prostituição. Isto é Babilônia. Estive uma vez
num desses hotéis onde se fazem muitos congressos. E todas as vezes que eu ia pregar congressos ali, eu vou muito lá, porque os congressos são sempre nos mesmos lugares. Eu sempre gostei de deixar um CD com todo mundo que trabalha na cozinha, que serve as mesas, que trabalha na portaria, eu distribuía os meus CDs com eles. Quem sabe lá um dia eles ouviam. Eles aprenderam a me querer bem. Um dia, um deles me chamou e disse: irmã, fazemos tantos congressos. Semana passada teve aqui o congresso da IBM. Eu observei que ninguém pediu filme pornô para o quarto. Mas quando tem congresso de evangélicos, principalmente de líderes evangélicos, o pedido de filmes pornôs extrapola. O vinho da prostituição. A prostituição é uma carnalidade que pode estar presente na vida de qualquer pessoa. E nós sabemos que quem age na carne não alegra a Deus. É pecado. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, discórdias, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices e glutonarias. A prostituição é uma tendência da alma a gostar da imoralidade. Tem pessoas que se deleitam na imoralidade. Elas gostam de piada imoral, elas gostam de filmes imorais, elas gostam de histórias imorais, elas acham graça. Se você tem essa tendência, que pode perfeitamente ter, peça a Deus, lute contra si mesmo, busque não ver situações que podem levar você a se alimentar disso. Enriquecimento. Tem pessoas que têm uma sede por enriquecimento, uma sede tão grande, que ele segura o dízimo, ele não dá oferta, ele prende dinheiro dentro de casa. Ele se torna um miserável, não come uma comida que preste para guardar dinheiro, mora pessimamente para guardar dinheiro, porque ele quer enriquecer. E com o olho no dinheiro, quantas vezes se aproveita dos outros? E rouba. E rouba. Luxúria. Olha como estão as pessoas. Talvez aqui não, porque você mora nos Estados Unidos, as pessoas se vestem de outra forma. Tenho uma amiga que fabricava biquínis, e uma vez ela disse: eu queria fazer os biquínis para as meninas da casa de Maria e Marta, mas agora eu só tenho aqueles que a gente manda para os Estados Unidos e Europa. Eu disse: por que não serve? Ela disse: não, os biquínis que as mulheres usam no Brasil, nenhum lugar do mundo aceita. Por quê? Luxúria invadiu o Brasil de tal maneira que você vê dentro das igrejas mulheres que compram uma roupa 2 números a menos do que elas vestem. Elas compram roupa para um corpo que elas gostariam de ter. Estão competindo com as netas. São as vovós piriguetes. Dentro da igreja. Eu não sei, parece que não tem marido, não tem irmão, não tem filho, não tem neto para dizer. Porque eu sei que se eu estivesse me vestindo mal assim, meu filho ia dizer para mim: velho, vem cá, tenha misericórdia. Não tem ninguém para dizer. Não tem ninguém. Isso está, a igreja impregnada. Nós nos adaptamos de tal forma com as coisas do mundo. Pense bem, eu não sei quem foi que usou a primeira calça rasgada, mas virou moda. É bonito, mas que calça linda, toda rasgada.
faltando pedaço. Virou moda, mas olha a idade dela agora. Bota uma mulher da minha idade, dá vontade de pegar o resto e rasgar. Tem uma idade para se fazer isso. Também tem uma idade. E Deus diz: retirai-vos dela, povo meu. Olha uma coisa. Quando Deus falou, eu já vou terminar, só mais 5 minutos. Quando Deus diz para Moisés: vai e dize ao faraó que deixe o meu povo sair 3 dias para o deserto para me servir. Isso significa, o povo dele ia formar uma eclésia. Eclésia é uma congregação separada. Daí vem o nome igreja. Igreja é uma congregação separada com um objetivo. E quando aqui Deus diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, a igreja é uma população separada com o objetivo de adorar. Nós precisamos pensar até onde Babilônia está influenciando a nossa vida. Está degenerando o nosso coração. Até quanto nós estamos sendo escravos de Babilônia. Até quando nós estamos servindo a esse espírito que já vem do primeiro império. O império com a cabeça de ouro, que é metal, mas é doente. Amém? Nós lemos em Jeremias, no capítulo 51, Jeremias, capítulo 51, no verso 61, eu queria só terminar isso aqui com vocês. Jeremias, ai Senhor, 51, no versículo 61, está escrito assim: disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nela, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Mas, quando nós lemos o capítulo 18 de Apocalipse, que nós acabamos de ver, que é a queda de Babilônia, logo que termina a leitura do capítulo 18, entra o capítulo 19, que é o capítulo do arrebatamento, está escrito: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia. É o arrebatamento. Portanto, nós precisamos levar mais consideração à questão de como está a nossa vida. Se nós estamos impregnados dessa situação de Babilônia, desse mundanismo exacerbado, no materialismo do consumismo, da sexualidade imoral. Até que ponto isso está ocupando um espaço muito grande na nossa vida? Isso se chama Babilônia.
E Deus diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com ela. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.